descontando alguns grupos humanos que ainda hoje vivem relativamente isolados do mundo atual. Todos nós estamos focados na valorização da dignidade humana, no desenvolvimento da razão e do conhecimento, na criatividade, na liberdade e, claro, no desenvolvimento econômico. Mas o mundo nem sempre foi assim. Ou melhor, o mundo nunca foi assim. Nunca ocorreu em nenhuma época ou lugar uma civilização que tentasse integrar todos esses valores como nós, contemporâneos, tentamos. É bem verdade que alguém pode levantar a hipótese da Grécia. Sim, claro, a Grécia teve sim momentos brilhantes no desenvolvimento da razão e do conhecimento, mas infelizmente aquele mundo era sustentado pela escravidão. Esse nosso mundo moderno, ele começou a ser gerido a partir do século XIV, 1300 e alguma coisa, na Europa Ocidental. Estou falando do Renascimento Europeu. E olha, perca por completo as esperanças de você entender o mundo contemporâneo sem entender o que foi o Renascimento. Dentre os vários acontecimentos políticos, demográficos, econômicos, sociais, artísticos, culturais que marcaram o fim da Idade Média, o Renascimento, com toda certeza, está entre eles. Me acompanhe nessa viagem. Na Europa medieval, especialmente até o século XIII, a sociedade operava sobre o que chamamos de teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo. Isso não significa apenas que as pessoas iam à igreja, mas sim que a própria realidade só fazia sentido através de 3 filtros. Comecemos pelo primeiro, o conhecimento. A filosofia e boa parte do conhecimento racional eram subordinados à teologia. Estudar a natureza ou o cosmos só fazia sentido se fosse para entender a obra de Deus. Eu fico aqui imaginando qual seria a reação de um teólogo medieval se fosse possível ele ver o homem do futuro investindo bilhões e bilhões de dólares para tentar explorar corpos celestes com objetivos econômicos, científicos e militares, dentre outros. Esse teólogo ficaria horrorizado, consideraria isso um pecado da soberba. Segundo filtro, a existência. A vida terrena era vista como uma breve e perigosa preparação para a eternidade. O foco do ser humano não deveria ser melhorar este mundo, acumular riquezas ou buscar a glória pessoal, mas sim salvar a própria alma. O sofrimento, as doenças e a pobreza eram aceitos como provações para testar a fé das pessoas. Terceiro filtro, a relação humana. O homem era visto essencialmente através da lente do pecado original, aquele cometido por Adão e Eva, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, o ser humano era considerado uma criatura caída, completamente dependente da graça divina e da mediação da igreja para obter a salvação. O século XIII foi o ápice, o apogeu do mundo medieval, mas também foi o início de suas rachaduras. Preste atenção na sequência de fatos que ocorreram neste século. No final do século XI e início do século XII, inovações técnicas que ocorreram na agricultura produziram um aumento substancial da produção agrícola. Este aumento produziu a seguinte sequência de acontecimentos: o surgimento de um excedente na produção de alimentos. Este excedente passou a ser comercializado, o que terminou impulsionando o comércio que, desde o fim do Império Romano, tinha praticamente desaparecido.
Esse aumento da atividade comercial terminou criando ou revitalizando antigas cidades. Isso sem contar o fato de que, com a oferta de alimentos em alta, a população aumentou. Hoje fica bem claro para os historiadores perceberem que a sociedade que estava surgindo, dinâmica, urbana, empreendedora e fundamentalmente calcada no comércio, já começava a se opor frontalmente ao modo de produção feudal, ao mundo medieval. E para aumentar mais ainda a quantidade de acontecimentos transformadores do século XIII, surge em cena o teólogo cristão São Tomás de Aquino, um dos homens mais cultos que a igreja cristã já teve. Profundo estudioso da filosofia grega, ele usou o pensamento do filósofo Aristóteles para fortalecer a fé cristã. Mas, involuntariamente, ele terminou abrindo uma porta perigosíssima para a teologia cristã da Idade Média. A ideia de que a razão humana e a observação do mundo material tinham valor próprio. Isso batia de frente com a ideia de que o estudo da natureza deveria ser submissa em relação à teologia. As pessoas da época não conseguiram enxergar as consequências das mudanças que estavam ocorrendo. Mas para nós, observadores separados por 800 anos, fica fácil agora a gente perceber que algo novo iria surgir. Preste atenção no que foi que aconteceu. As cidades da Península Itálica, como Gênova, Milão, Florença e Veneza, eram as mais ricas da Europa dos séculos XIV e XV, graças principalmente ao comércio mediterrâneo, às finanças e aos bancos, às manufaturas e à sua posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente. Nesta época começou a surgir nestas cidades um movimento cultural que valorizava especialmente o indivíduo, a experiência humana, ou seja, artistas estudavam a anatomia humana, cientistas observavam a natureza, navegadores exploravam o mundo e engenheiros faziam experimentos. A experiência prática ganhou valor. A leitura dos textos clássicos dos filósofos da Grécia Antiga virou prioridade. Esta característica talvez seja a mais representativa deste movimento. Inspirados pela arte clássica dos gregos, os artistas do Renascimento desenvolveram obras que combinavam beleza artística com princípios matemáticos e geométricos, especialmente no uso da perspectiva e das proporções humanas. Mais tarde, esse movimento recebeu o nome de humanismo renascentista. O antropocentrismo passou a ser o foco das atenções daqueles intelectuais. A palavra de origem grega é formada por duas partes, antropo e centrismo. Antropo quer dizer homem e centrismo não há necessidade de explicar. Sendo assim, antropocentrismo é qualquer coisa que você possa imaginar cujo centro das atenções é o ser humano. Os humanistas dos séculos XIV e XV, como Petrarca e Erasmo de Roterdã, perceberam que, séculos antes da Igreja dominar a Europa, os gregos e romanos já tinham uma visão de mundo focada nas capacidades humanas, na filosofia cívica, na arte realista e no debate político. Portanto, passaram a assimilar a herança dos pensadores gregos e romanos como nunca tinha sido feito na Europa. Agora imagine você a audácia desses intelectuais do século XIV até o século XVI. Eles olhavam para o próprio umbigo e pensavam: nós estamos fazendo a cultura renascer. Estamos trazendo a luz da razão e a beleza da antiguidade clássica de volta.
Por isso, adotaram o termo renascença, ou seja, renascimento. Mas se eles estavam renascendo, o que tinha acontecido nos 1000 anos anteriores, desde a queda do Império Romano até aquele momento? Para esses humanistas, esse longo período tinha sido um vazio, uma era de trevas, superstição e esquecimento proposital das artes e das ciências gregas. Então, eles criaram um termo pejorativo, ou seja, com a intenção de diminuir: Idade Média ou Idade do Meio. Para homens como Petrarca, aqueles 1000 anos da Idade Média foram apenas uma época intermediária entre o humanismo antigo e o humanismo moderno. Um mero intervalo histórico, um recheio incômodo no meio da história, que servia apenas para separar o esplendor de Atenas e de Roma do esplendor da Europa contemporânea desses pensadores. O que mudou foi a filosofia da pergunta. Se na Idade Média a pergunta era como salvar a alma, que, diga-se de passagem, pergunta essa que nunca deixou de ser feita, no Renascimento eles introduziram uma nova pergunta: o que o ser humano é capaz de fazer neste mundo? Desse modo, o Renascimento trouxe desenvolvimento científico, as grandes navegações, e não esqueça, foram graças a elas que nós, brasileiros, aparecemos, o individualismo e, principalmente, alguns séculos depois, o iluminismo. E você, que está me vendo e ouvindo aí agora, se beneficia de todos esses avanços. Até o próximo vídeo.